Mês de maio, mês mariano, e os filhos da serpente resolvem botar as manguinhas de fora, né? Domingo agora, dia 13 de maio, foi o dia de comemoração a Nossa Senhora de Fátima, e o protestante Iago Martins, do canal 2 Dedos Teologia, resolve fazer um vídeo falando sobre a virgindade perpétua de Maria. Só um detalhe que eu queria falar antes é que ontem a gente, no canal Universo Católico, a gente fez um hangout, eu, Cris Macabeus, Cláudio Campos, Moacir Schepper, o Carlos André. A gente fez um hangout sobre o vídeo do Iago Martins e eu comentei no hangout. Eu lembrei que no título do vídeo do Iago, ele tinha colocado um título estranho lá. Maria foi eternamente virgem? Aí eu comentei no hangout, falei, pô, eternamente? Será que ele colocou esse título propositalmente para atiçar a curiosidade ou é ignorância mesmo, né? Porque o rapaz não sabia a diferença entre perpétua e eterna é um tanto estranho, né? Nenhum católico que usa um pouco do bom senso vai chamar Maria de Virgem Eterna, porque para nós, eterno é somente Deus, né? Perpétuo é diferente de eterno, perpétuo é diferente de perene, é diferente de eterno. Então, aí hoje de manhã eu fui lá para tirar um print, né, que eu ia comentar esse fato do título do vídeo dele, e ele já tinha alterado o nome do vídeo, né? Não tá mais lá Maria foi eternamente virgem, agora tá Maria foi perpetuamente virgem. Pelo menos ele usou o bom senso, deve ter visto o que eu falei no hangout e alterou o título do vídeo dele, né? Pelo menos isso. Tomara que ele use o bom senso e faça um outro vídeo, né, assumindo alguns erros que ele cometeu ali nesse primeiro vídeo dele aí. Mas então vamos rebater os argumentos dele. Então no vídeo dele lá ele usa basicamente 5 argumentos, né? E eu vou apenas me ater a esses 5 argumentos. Não vou falar outras asneiras lá, comentar outras asneiras que ele disse no vídeo dele, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo aqui. Ele falou muita coisa lá que daria pano para manga, mas vamos deixar quieto, né? Vou me ater somente nos argumentos centrais do vídeo dele. Então o primeiro argumento dele: a Bíblia diz que Maria e José tiveram relações íntimas. Um tanto quanto estranho, né, afirmar isso. Em momento nenhum a Bíblia fala disso. A Bíblia não foi feita para falar da vida íntima do casal, né? A Bíblia não é o diário de José e Maria. Mas enfim, o que ele alegou? E para ter base para esse argumento dele, ele usou o texto, a passagem que está lá em Mateus, capítulo 1, versículo 24 e 25, que diz o seguinte: despertando José, fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. E ele não a conheceu até que ela deu à luz a seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Então aqui vem toda a problemática em torno do até que, né? Que em grego é usado o termo helos, né? Para se referir até. Isso a gente vai encontrar vastamente nas Sagradas Escrituras, né? Mas só que tem um porém. O Iago ele afirma que a gente não pode usar textos do Antigo Testamento para explicar o uso desse termo, né? Porque ele fala que o Antigo Testamento foi escrito a maior parte em hebraico, enquanto que o Novo Testamento foi escrito em grego a maior parte. Então não dá para a gente usar como parâmetro textos do Antigo Testamento para comparar com o Novo, né? Então o Iago é do tipo da pessoa que ele expõe o argumento dele e ele já põe os limites, né, de qualquer oponente que vá respondê-lo. Então ele fala, eu vou dizer isso, mas quem for me responder não pode usar tal coisa. Ele faz isso muito no vídeo dele. Só que ele desconhece, né? Talvez, eu não sei se desconhece, mas talvez ele desconheça que tanto Jesus Cristo quanto seus apóstolos, todo o pessoal da época de Jesus, eles usavam a versão grega do Antigo Testamento. O hebraico na época de Jesus já era uma língua morta. Desde a época do cativeiro da Babilônia, o hebraico já era uma língua morta. Eles falavam o aramaico. O hebraico mesmo, só quem dominava eram os escribas, os rabinos e algumas pessoas mais iletradas. Mas era uma língua morta hebraico. E eles usavam o texto grego da versão da Septuaginta, a tradução dos 70, que é uma versão grega do Antigo Testamento. E é essa versão que os apóstolos de Jesus usavam. Isso eu acho que é um consenso, acho que ninguém duvida disso, né?
não preciso nem... Eu vou usar talvez um texto aqui ou outro para provar isso que eu estou falando, mas se realmente alguém duvidar que Jesus e os apóstolos usavam a Septuaginta ao invés da versão original em hebraico, eu até posso gravar um outro vídeo explicando, né? Mas, enfim, eu vou partir do pressuposto, usar a premissa de que todos aceitam que Jesus e os apóstolos usavam a versão grega da Septuaginta. Então, sendo o grego do Antigo Testamento, dá para ser comparado com o grego do Novo Testamento. Porque tanto um quanto o outro é o grego koiné, o grego mais popular, não é o grego clássico dos filósofos, Aristóteles, Platão, né? E é o grego koiné, usado tanto na Septuaginta como no Novo Testamento. Então dá perfeitamente para fazer comparação entre textos. Para começar a fazer, usar alguns exemplos da onde esse termo hels, que quer dizer até em grego, foi usado na Bíblia, eu vou pegar alguns exemplos aqui. No Antigo Testamento, a gente vê lá em Gênesis 28:15, diz assim: estou contigo para te guardar onde quer que fores, e te reconduzirei a esta terra, e não te abandonarei até não cumprir o que te prometi. Quer dizer que depois que cumprir o prometido, Deus vai abandonar? Então já começa por aí. Esse até que não é bem assim como o Iago diz, que significa até aquele ponto e a partir daquele ponto não é mais. Outro exemplo, 2 Samuel 6:23. E Micol, filha de Saul, não teve mais filhos até o dia de sua morte. Quer dizer que depois que morreu, Micol teve filhos? Então esse é o argumento que o Iago usa. Ele diz que José não conheceu Maria até Maria dar à luz. Aqui indica que depois que deu à luz ele conheceu Maria, coabitou, viveu, conheceu, teve relações com ela. O que não é verdade, né? E ele diz que toda passagem que está esse termo réus diz isso. E eu estou mostrando aqui que não é. Ah, tá, mas é o Antigo Testamento. Então vamos para o Novo Testamento. Esse termo réus, ele é usado 146 vezes no Novo Testamento, né? E ele é usado tanto para se referir ao tempo futuro, presente ou passado. Somente no Evangelho de Mateus ele usa esse termo 49 vezes. O Evangelho o livro do Novo Testamento, eu acho que mais usa esse termo. Então eu vou usar aqui basicamente textos do Evangelho de Mateus e alguns outros, mas principalmente de Mateus, né? Então um exemplo desse termo usado para se referir a coisas no passado, não tem nada a ver com o presente e nem no futuro, né? Por exemplo, a gente pega Mateus, o capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte: por tantas gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Passado. Desde Davi até o cativeiro de Babilônia, 14 gerações. Mais uma vez se referindo ao tempo do passado. Não tem nada a ver com o presente nem com o futuro. E depois do cativeiro até Cristo, 14 gerações. Aí já diz respeito ao tempo presente. Mas pode ser usado também especificamente para se referir ao tempo presente. Não tem nada a ver com o futuro, né? O próprio texto de Mateus 1:25, né, fala o seguinte: mas José não a conheceu até o dia em que deu à luz ao filho, e ele o chamou com o nome de Jesus. Então aqui está se referindo ao tempo presente, não tem nada a ver com o futuro. Não quer dizer que depois que deu à luz, José teve relações com Maria. Agora sim, a gente vai ver alguns textos se referindo ao futuro. Esse texto de José poderia se referir ao futuro se ele falasse: mas José não conheceria Maria até o dia em que ela deu à luz a um filho. Se estivesse falando não conheceria, talvez poderia remeter ao futuro, mas não é esse o caso. Agora, exemplos de que se diz que esse termo é usado para se referir ao futuro, né? Mateus 26, versículo 29. Digo-vos, não bebereis mais deste fruto da vinha até o dia em que o beberei de novo convosco no reino de meu Pai. Que Jesus falou, não beberei mais até que... Então, a partir daquele momento, aí sim ele vai beber. Futuro. Mateus 17, versículo 9. E quando desciam, Jesus lhe fez essa proibição: não conteis a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Aí sim, arremete ao futuro. Não é para contar até que
o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Depois disso pode contar. Aí sim, faz uma referência ao tempo futuro. Mas a gente seguindo o raciocínio do Iago, vamos usar, né, esse raciocínio dele para alguns outros textos aqui da Bíblia, do Novo Testamento. Mateus 28, versículo 20, por exemplo. Se a gente for aplicar essa regra do Iago: ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então quer dizer que depois do fim do mundo, Jesus não vai estar mais conosco? João 5,17. Mas ele lhes disse: meu Pai continua agindo até agora, e eu ajo também. Quer dizer que depois daquele momento, Deus parou de agir? Porque 1 Coríntios 15, 25. Porque é necessário que ele reine, até que ponha todos os inimigos debaixo de seus pés. Quer dizer que depois de Jesus colocar todos os inimigos debaixo de seus pés, ele vai parar de reinar? Não. Então essa regra do Iago não pode ser usada. Para ele usar essa regra naquele texto lá inicial, ele tira o texto do contexto. Agora, nós analisando o texto dentro do contexto, a gente consegue entender o que o evangelista quis dizer com aquela passagem. A gente pega Mateus, a partir do versículo do Mateus capítulo 1, a partir do versículo 28, né, até o versículo 25, fala o seguinte: eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em um sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não temas em receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, que chamará Emanuel. Só um parênteses aqui. Essa passagem, esse trechinho que fala: eis que a Virgem conceberá e dará um filho, à luz a um filho, faz referência a Isaías, capítulo 7, versículo 14, que no original hebraico não está virgem, está uma moça, né? Ou uma donzela, uma moça. Só que aqui é usado, Lucas usou virgem, o termo virgem, porque ele usou a versão grega do Antigo Testamento, que é a Septuaginta. Só um detalhe aqui para corroborar com aquilo que eu disse no início. Mas continuando. Despertando José, fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. E não a conheceu até que deu à luz ao filho primogênito e pôs-lhe por nome Jesus. Então, a gente analisando o texto, dentro do contexto, a gente vai ver que a intenção do evangelista não é em nenhum momento falar sobre a relação íntima de Maria e José. O objetivo dele aqui é mostrar que a concepção de Jesus se deu enquanto Maria ainda era virgem, e ponto final. Esse é o foco, é a ênfase do evangelista nesse texto aqui. É mostrar a concepção virginal de Maria, e ponto. Ele não quis falar sobre o futuro, a relação sexual de Maria com José no futuro, e ponto. Usar o argumento que o Iago usa é desonestidade intelectual, né? Então isso aqui é o primeiro contestação ao primeiro argumento do Iago, no vídeo dele. O segundo argumento, ele fala o seguinte: a Bíblia diz expressamente que Jesus possuía irmãos. Vamos ver quem são esses irmãos de Jesus aqui. Ele usa o texto de Mateus 12, capítulo 46 e 47, que fala o seguinte: Jesus falava ainda à multidão quando veio a sua mãe e seus irmãos e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Bem, novamente a gente pode fazer a comparação do Antigo Testamento com o Novo Testamento para analisar esse termo aqui, irmão, que em grego é usado adelphos. Vamos analisar esse termo aqui, adelphos, né? O que acontece é que esse termo irmão, no original hebraico, que se não me engano é a palavra é a palavra usada para irmão, ela é usada de um modo assim muito lato, muito amplo, né? É usada assim para designar um amigo, um parente próximo, um irmão de sangue, um meio-irmão. Então,
é usada amplamente essa palavra ar. E tanto no Novo quanto no Antigo Testamento foi substituída pela palavra grega adelphos, que não necessariamente quer dizer irmão de sangue, irmão de pai, do mesmo pai e da mesma mãe. A gente vê, por exemplo, alguns textos que corroboram com isso. No Antigo Testamento, Gênesis 27, versículo 6, diz o seguinte: Rebeca disse a Jacó, seu filho: acabo de ouvir teu pai dizer a teu irmão Esaú para que traga uma caça. Aqui diz respeito ao filho da mesma mãe e do mesmo pai. Agora em Gênesis 28, versículo 2: mas vai a Padã Arã, a casa de Batuel, pai de tua mãe, e escolhe lá uma mulher entre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. Labão não era irmão da mãe dele, Labão era tio da mãe dele. Então aqui a palavra adelphos, irmão, se referindo a um tio. Mas pode também se referir a um sobrinho, como por exemplo em Gênesis 29, 15, que fala: e Labão disse-lhe: acaso porque és meu irmão, não me servirás de graça? Dize-me o salário que queres. Então, ele não era irmão de Labão, ele era sobrinho de Labão, mas foi usada a palavra adelphos, para se referir ao sobrinho. Mas pode também se referir a um amigo, quando, por exemplo, Davi chama Jonatas de adelfo. Lá em 2 Samuel 1, versículo 26, fala o seguinte: Jonatas, meu irmão, adelfo, por tua causa meu coração me comprime, tu me eras tão querido, tua amizade me era mais preciosa que o amor das mulheres. Então é usado para se referir a um irmão de pai e mãe, tio, sobrinho, amigo. No Novo Testamento acontece que surgem outros dois termos, né? Surge um termo para se referir a parente, né? Isso aí é usado cerca de 12 vezes no Novo Testamento, e uma dessas vezes a gente encontra lá em Marcos capítulo 6, versículo 4. Né? E também é usado um outro termo para se referir a primo, né? E a gente encontra lá em Colossenses 4, capítulo 10. Uma única vez é usado esse termo aqui no Novo Testamento. Então, para se referir a parente é usado 12 vezes, para se referir a primo é usado uma única vez. Só que a palavra adelphos, que é para se referir a irmãos, ela é usada 369 vezes. Isso evidencia que o uso da palavra parente e primo são exceções. A regra mesmo era usar a palavra adelfo, irmão. E no Novo Testamento a gente vê essa palavra usada, por exemplo, para se referir aos discípulos de Jesus. Lá em João 20, versículo 17 e 18, fala o seguinte: disse-lhe Jesus: não me retenhas, porque ainda não subi ao meu Pai, mas vai a meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena correu para anunciar quem? Para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e contou o que ele tinha falado. Então aqui, essa palavra adelphos para se referir aos discípulos de Jesus, não irmãos de sangue. Também lá em Mateus 28, versículo 10 e 16, diz o seguinte: disse-lhe Jesus: não temais, ide dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, pois é lá que eles me verão. E depois vai aparecer lá os 11 discípulos. Quem que foi atrás de Jesus? Os 11 discípulos. Então, irmãos aqui novamente usado para se referir aos discípulos de Jesus. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. É usado também para se referir aos amigos, né? 1 Coríntios 15, versículos 1 e 6. Fala o seguinte: eu vos lembro, irmãos, aqui é Paulo falando, né? Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei e que tendes acolhido, no que estáis firmes. Então, Paulo não era de Corinto, provavelmente ele não estava falando com irmãos lá de sangue dele. São os amigos da fé. E no versículo 6 vai falar: depois, Paulo continua, depois apareceu a mais de 500 irmãos, se referindo a Jesus. Apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maior parte ainda vive, e alguns já mortos. Jesus, por acaso, tinha mais de 500 irmãos? Eu nem vou perguntar isso 2 vezes, porque é capaz de vir um protestante dizer que sim. Mas quem são os ditos irmãos de Jesus que aparecem na Bíblia?
Eles costumam usar a passagem de Mateus 13, 55 e 56 e Marcos capítulo 6, versículo 3. A passagem de Mateus diz o seguinte: não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria, sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então grave esses nomes: Tiago, José, Simão e Judas. E suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E em Marcos 6,3 fala o seguinte: não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não vivem aqui entre nós também suas irmãs? E ficaram perplexos ao seu respeito. Então, com base nesses dois textos, principalmente, eles afirmam que Jesus teve irmãos, inclusive falam os nomes dos irmãos de Jesus aqui. Bem, uma coisa a gente tem que usar o bom senso para descartar de vez essa hipótese aqui, é de que essas pessoas sejam irmãos de sangue, por parte de pai e de mãe de Jesus. Uma questão óbvia, né? Ou Jesus não é filho de Deus e foi concebido pelo Espírito Santo, ou esses outros irmãos aqui são deuses como Jesus. Então, de maneira nenhuma, Jesus não era filho de sangue de José. Então, esses irmãos não podem ser filhos de sangue de pai e de mãe de Jesus. Então, isso aqui está descartado, essa hipótese. Outra coisa, essa passagem aqui de Marcos, principalmente Marcos 6, versículo 3, fala: não é Jesus o filho de Maria? Então é usado esse artigo definido especificando que ele é o único filho de Maria. Caso contrário, seria usado outros termos, como por exemplo, não é esse um dos filhos de Maria? Ou não é esse filho de Maria? Mas quando se fala é artigo definido, no singular, é único. Então tem mais esse detalhe aqui também, eu uso como argumento. E como o próprio Iago disse, o termo usado para filho se refere a filho mesmo, filho, não pode ser usado como ter outro sentido. Só que nesse texto aqui, somente Jesus é chamado de filho de Maria, os outros não são chamados de filhos de Maria, somente Jesus é chamado de o filho de Maria. Os outros não, os outros são chamados de irmãos de Jesus, adelfos. E eu já mostrei que adelfos aqui tem um sentido bem lato, já ficou claro isso aqui. Mas quem são os pais desses nomes citados aí? Então lá nós temos Tiago, que a tradição, né, nos traz como Tiago menor, José, Simão e Judas, que seria Judas Tadeu. Quem são os pais desses? O pai a gente acha lá em Mateus 10, versículos 2 e 3, João capítulo 19, versículo 25, Marcos 3, 18 e Atos 1, 13. A gente acha como pai deles o nome de Alfeu e Cleofas. São dois nomes diferentes. Coisa que não é muito incomum na Bíblia. Muitas vezes na Bíblia a gente vê o nome da pessoa sendo uma hora usando um nome em grego, outra hora usando um nome em hebraico. Isso acontece muito com Pedro, por exemplo, que hora é chamado de Kefas, outra hora é chamado de Cefas. Paulo também, Paulo uma hora é chamado de Paulo, outra hora é chamado de Saulo. É um nome grego, um nome hebraico. Ou então pode ser dois pais diferentes, realmente. É a mesma mãe, só que um pai faleceu, ela teve um outro marido, então são dois pais diferentes. E a mãe deles, quem é? A gente encontra lá em Mateus 27, 56 e 61, capítulo 20, Mateus também 28, 1, Marcos 15, 40 e João 19, 25. A gente vê que a mãe desses ditos irmãos de Jesus é Maria de Cleofas. Então, os irmãos de Jesus têm outro pai e outra mãe, Alfeu e Cleofas e Maria de Cleofas. Esses são os pais dos ditos irmãos de Jesus. Em João, um detalhe aqui, em João, capítulo 19, versículo 25, diz que Maria de Cleofas é irmã de Maria de Nazaré, Nossa Senhora. Talvez seja uma irmã, um parente distante, até mesmo uma cunhada, já que o historiador Egésipo, que viveu ali no século II, ele diz num dos escritos dele que esse Cleofas era irmão de sangue mesmo de José, pai de Jesus. Então, Cleofas era irmão de José e a Maria de Cleofas, então no caso era cunhada de Nossa Senhora. É uma possibilidade. São relatos ali extra bíblicos, né? Agora o terceiro argumento do Iago.
Salmos messiânicos apresentam filhos de Maria. Então ele usa alguns salmos do Antigo Testamento para insinuar que Maria teve filhos. Então o Iago usa as profecias do Antigo Testamento para testar suas afirmações a respeito de Jesus, mas diz que não podemos usá-las para Maria. Segundo ele, Salmo 69 diz que Jesus teve irmãos. Então, ao mesmo tempo, é aquilo que eu falei, ele propõe o debate, mas ele delimita o que o adversário dele pode fazer. Os salmos, as profecias do Antigo Testamento pode ser usada para Jesus, só que para Maria não pode. Então ele usa lá o Salmo 69 para insinuar como meio profético de que Jesus teve irmãos. Salmo 69, ele usa os versículos 4, 8 e 9, que diz o seguinte: aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então restituí o que não furtei. Tenho me tornado um estranho para meus irmãos. E daí ele tira. E um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Então ele diz que esse texto pode ser usado para se referir a Jesus. Então a gente pode usar Salmo para aplicar a Jesus, só que a gente não pode usar, por exemplo, o Cântico dos Cânticos e Ezequiel para aplicar a Maria, porque nem tudo que está escrito em Cânticos de Cânticos e Ezequiel são aplicáveis a Maria. Só que ele esquece que também nem tudo que está no Salmo 69 é aplicado a Jesus, é aplicável a Jesus, né? Por exemplo, a gente pega o Salmo 69, versículo 5, o mesmo salmo que ele usou lá em cima, a gente pega ele novamente, versículo 5, diz o seguinte: Tu, ó Deus, bem conheces a minha tolice, e os meus pecados não te são encobertos. Por acaso Jesus era tolo e pecador? Então muda o jogo, muda a regra também, Iago? Não pode, cara. Se você for interpretar as profecias do Antigo Testamento, né, remeter a Jesus, tem que fazer isso com Maria também. Entendeu? Então não dá, né? Aí seja mais honesto. Então o quarto argumento dele: a Bíblia proíbe que casados vivam sem intimidade sexual. Isso é o que o Iago diz. Segundo Iago, a Bíblia proíbe casais de viverem o celibato, e desobedecer isso seria pecado, segundo ele. Mas a própria Bíblia diz que o celibato entre um casal pode até ser uma forma de santificação do casal. O celibato entre o casal. A gente pega lá Êxodo, capítulo 19, versículos 14 e 15, diz o seguinte: Moisés desceu do monte para junto do povo e o santificou e lavaram as suas vestes. Em seguida disse-lhes: Estais prontos para depois de amanhã. Não vos aproximeis de mulher alguma. Foi uma ordem para manter a santificação que eles haviam obtido ali. O celibato, não se aproximar de mulheres. Então, como que a Bíblia proíbe? A Bíblia não proíbe. E para defender a posição dele, ele lança a mão da passagem do Novo Testamento, né? A passagem de 1 Coríntios 7, versículo 3 ao 5. Fala o seguinte: O marido cumpre seu dever para com a sua esposa, e da mesma forma também a esposa o cumpre para com o marido. A mulher não pode dispor do seu corpo, ele pertence ao seu marido. E da mesma forma o marido não pode dispor do seu corpo, ele pertence à sua esposa. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo, por algum tempo para vos aplicardes à oração. E depois retornai novamente um para o outro, para que não vos tente Satanás por vossa incontinência. O engraçado é que Tiago utiliza essa passagem, mas ele omite a passagem, uma parte da passagem aqui de forma proposital. A parte aqui onde diz: não vos excuseis um ao outro, a não ser de comum acordo, essa parte ele omite no texto lá que ele mostra. Então, quando eu vi isso, eu fiquei com vergonha alheia. Iago, para que usar um texto e omitir uma parte dele, arrancar, mutilar o texto? Você não precisa fazer isso, cara.
Você consegue usar ali a argumentação sem precisar ser malandro desse jeito, mutilar texto, cara. Ele omitiu uma parte do texto aqui, a parte que fala em comum acordo. Mas de qualquer forma, o próprio apóstolo já fala no versículo seguinte que isso que ele está dizendo é só um conselho, não é uma ordem. No capítulo 6 ele já vai dizer: isto digo como concessão, não como ordem. Então, de qualquer forma, Paulo não estava dando uma ordem. Paulo estava dando um conselho, não era uma ordem, era um conselho. Então, mas de qualquer forma, o Tiago mutilou o texto. E isso aqui eu achei o fim da picada. Mas o quinto e último argumento do Iago. Essa doutrina da virgindade perpétua é uma doutrina que não possui peso bíblico, teológico ou histórico. E ao mesmo tempo que ele diz que não possui peso histórico, ele tenta impedir que a gente use elementos históricos. Ele fala, não tem elementos históricos que provem isso. Aí ele pega os elementos históricos que provam isso e diz, isso não pode ser usado. Então eu vou pegar um elemento histórico aqui, arqueológico, que prova que os primeiros cristãos criam na virgindade perpétua de Maria. Há uma oração descoberta ali, datada do século III, chamado Subtum Praesidium. Subtum Praesidium, datada do século III, dos primeiros cristãos, o ano ali 230, por volta de 230, mais ou menos. Diz o seguinte essa oração: sob vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Ó Virgem gloriosa e bendita. Uma oração dos cristãos do século III. Pode procurar aí no Google aí. Subtum Praesidium. E então o Iago deprecia a doutrina da virgindade perpétua. Outro argumento que ele usa, ele deprecia essa doutrina pelo fato dela ter se tornado um dogma, uma doutrina, tardiamente. Por volta do século VII ele fala, se eu não me engano. Bem, mas se a gente for usar o mesmo critério, a gente vai ter também que deixar em descrédito a Bíblia, porque a Bíblia também é uma doutrina, é um dogma, um cânon tardio, veio no século IV. Então, se esse é um fator que anula a legitimidade da doutrina, vamos anular também a legitimidade da Bíblia, que ela também é tardia. Antes do século IV não existia a Bíblia, não existia o cânon bíblico. Ou você me apresenta um cânon bíblico aí com uma lista de livros exatamente igual a que a gente tem hoje, ou você vai ter que admitir também que seu argumento é pífio, é frágil, não se sustenta. Mas se nem uma oração do primeiro século, dos primeiros cristãos ali dos primeiros séculos é suficiente, como um argumento histórico, já que ele pediu um argumento histórico, a gente pode usar, por exemplo, os próprios precursores ali do protestantismo. É um argumento histórico. Se a gente usar o que Calvino, Lutero, Zwinglio e, por exemplo, John Wesley falava, é um argumento histórico. Então a gente vai pegar, por exemplo, o que Lutero falava sobre Maria. Lutero: o Filho de Deus fez-se homem de modo a ser concebido do Espírito Santo sem o auxílio de varão e a nascer de Maria pura, santa e sempre virgem. Lutero. Calvino: não podemos reconhecer as bênçãos que nos trouxe Jesus, sem reconhecer ao mesmo tempo quão imensamente Deus honrou e enriqueceu Maria ao escolhê-la para a Mãe de Deus. Zwinglio: firmemente creio, segundo as palavras do Evangelho, que Maria, como virgem pura, nos gerou o Filho de Deus e que, tanto no parto quanto após o parto, permaneceu virgem, pura e íntegra. John Wesley, o fundador da Igreja Metodista: creio que Jesus foi feito homem, unindo a natureza humana divina em uma só pessoa, sendo concebido pela obra singular do Espírito Santo, nascido da abençoada Virgem Maria, que tanto antes como depois de dar à luz, continuou virgem, pura e imaculada. Nem os pais ali do protestantismo, eles foram tão petulantes a ponto de atacar Maria. Isso que eu fico impressionado. Pode pegar qualquer pai ali do início ali do protestantismo, ninguém atacava Maria. Ninguém maldizia Maria, falava mal. Ninguém.
Até isso o protestantismo conseguiu piorar, e já era ruim, conseguiram piorar. E a influência de Satanás dentro do protestantismo. Mas como poderia Jesus ter outros irmãos se ao pé da cruz ele deixou sua mãe aos cuidados de um estranho? A gente pega João capítulo 19, versículo 26 e 27. Fala o seguinte: quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que o amava, disse a sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a levou para a sua casa. Para invalidar esse argumento, o Iago ele beira a loucura. Ele dá a entender ali que a Sagrada Família era uma bagunça, era desestruturada, era desunida. Ele diz que José ainda estava vivo no momento da crucificação. São José, marido de Maria, estava vivo. Mas cadê? Ele não explica. Ele diz que os tais irmãos de Jesus deram no pé, deram no pinote, sumiram, estavam com raiva de Jesus, com raiva de Maria, e largaram, abandonaram a mãe, abandonaram o irmão. Então ele chega a esse cúmulo. Sagrada Família era uma bagunça, todo mundo lá vazou, só ficou Jesus e Maria. Então ele se esquece também que os ditos irmãos de Jesus, né, eram apóstolos de Jesus. Conforme, se você comparar o texto de Mateus 13, 55 com Mateus 10, 3 ao 4, você vai ver que os discípulos, os irmãos de Jesus, eram apóstolos de Jesus. Tiago, Judas, Simão e José não, somente os três. José não, mas Tiago menor, Judas Tadeu e Simeão se tornaram apóstolos de Jesus. E por que Jesus não deixou a mãe dele, Maria, aos cuidados desses? Porque era um preceito mosaico, da lei mosaica. O filho mais velho tinha que cuidar da mãe, viúva. E os cristãos seguiam esse preceito também, conforme está lá atestado em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Porque Jesus, ao invés de deixar com um dos seus irmãos, que inclusive eram apóstolos, segundo a tradição da igreja, e eu acho que poucos duvidam disso, acho que somente Iago Banzoli e o Alon Briga defendem que existe 4 Tiagos, mas enfim. Por que Jesus não deixou com um de seus irmãos, que eram apóstolos, foi deixar com João, que nem era parente, já que a lei mosaica dizia que o filho que tinha que cuidar da mãe viúva? Responde essa, não tem resposta. Outra coisa, cadê os irmãos de Jesus naquele episódio onde Jesus é levado ao templo com 12 anos de idade, conforme está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 42. Em Mateus 10, do 3 ao 4, são relacionados 4 possíveis irmãos, fora as irmãs. Então ali a gente tem no mínimo 6 irmãos, no mínimo 6 irmãos de Jesus. Todos eles foram concebidos depois que Jesus tinha mais de 12 anos. Então, um período entre que Jesus tinha 12 anos de idade até 30 anos de idade, Maria e José fizeram no mínimo 6 filhos. Era um coelho. Um filho a cada 2 anos vinha um filho novo. Então, gente, eu acho que por aqui eu encerro, né? Não vou mais me alongar mais. Tinha outros detalhes ali do vídeo dele que eu poderia comentar, mas esse vídeo já ficou longo, então eu encerro por aqui. Eu já convidei o Tiago para um debate, ele não aceitou, ele falou que só aceita se eu for pegar uma passagem, for lá para Fortaleza debater pessoalmente com ele. Como eu moro aqui no Paraná, se alguém quiser pagar uma passagem para mim até Fortaleza, eu vou. Mas com tanto recurso tecnológico, né, Hangout, YouTube, tudo, ele usa essa artimanha aí de dizer que... Enfim, ele está a vias de aceitar um debate com o professor Carlos Nogueira, o que eu acho que chega a ser até covardia, o Nogueira debater com esse cara. Eu que sou infinitamente mais ignorante que o professor Carlos Nogueira, eu acho que eu tenho condições de debater com o Iago. Fica o convite, Iago, se você quiser debater sobre esse tema, ou então um tema que eu gosto muito, o tema Sola Escritura. Se você quiser fazer um debate sobre Sola Escritura, mas não pessoalmente, porque para mim sair daqui do Paraná para ir para Fortaleza é meio difícil, né? Então,
por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até a próxima.